Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Estamos fazendo uma série de programas sobre a extensão na Universidade Federal Fluminense, na nossa universidade. E hoje nós vamos focalizar nesse programa a Escola de Extensão. E temos o prazer de receber o professor Antônio Fernando Lira da Silva. Ele é o atual diretor da Escola de Extensão da UF. Ele é lotado no Departamento de Planejamento em Saúde do Instituto de Saúde Coletiva de nossa universidade. E agora está prestando os seus serviços como diretor da Escola de Extensão. Professor Lira, o que é a Escola de Extensão? A gente agradece aqui esta oportunidade de poder estar falando a toda uma comunidade através da ASP. E essa relação com a ASP a gente já vem mantendo há bastante tempo e cada vez mais de forma mais sólida e mais concreta. A Escola de Extensão, dentro da nova estrutura administrativa da Universidade Federal Fluminense, ela é uma instância da Pró-Reitoria de Extensão que tem dois grandes objetivos, que seria a questão do desenvolvimento regional, né, todas aquelas ações, atividades que de alguma forma vislumbram o desenvolvimento regional, principalmente através das parcerias que a universidade pode estar fazendo com outras instituições, e através da questão dos cursos de extensão, né, que são, de longe, as atividades assim, mais divulgadas da extensão universitária em todo o país. Então, esses seriam assim, os dois grandes focos da Escola de Extensão: trabalhar com a questão do desenvolvimento regional com foco nas parcerias e a questão dos cursos de extensão. Sendo que é uma estrutura relativamente recente, né? A universidade foi em 2011, nós estamos ainda, eu sempre digo assim, numa fase de experimentação, de implantação, né? Porque a extensão é um campus permanentemente, eu vejo assim, de grandes novidades, de grandes transformações, né? A extensão universitária permanentemente passa por transformações e, junto a uma nova estrutura, mais uma razão para que essas transformações elas se processem de forma bastante acelerada. Como o professor falou, é alguma coisa assim, bastante nova na universidade. Então, interessa muito a nós, principalmente nós que somos aposentados da universidade, né, conhecermos mais sobre essa nova escola, né, da nossa universidade. E quais são os objetivos dessa escola de extensão? Então, conforme a gente já focou, os dois grandes objetivos é a questão da gente estar promovendo, através de uma das divisões, que é desenvolvimento regional, as parcerias, né? E dentre essas parcerias, uma das mais, eu diria assim, relevantes para a própria UF é com a ASP-UF, através de todos aqueles docentes, né, que hoje não estão na chamada atividade, mas que eu costumo dizer que a ASP, na verdade, os professores mais ativos são os que estão na chamada Associação dos Inativos, mas na verdade são muito ativos, né? Então, e já desde 2004, 2005, a Proex vem mantendo uma articulação com a ASP no sentido de procurar criar normas para que essa atividade de extensão ela possa ser feita de uma forma, digamos assim, oficial, de uma forma mais concreta, entre a UF e a ASP, né? Qual é a grande questão, o pano de fundo disso tudo? Os professores se aposentam, muitos por questões, digamos assim, das normas estabelecidas, chega a determinada idade, ele é obrigado a se aposentar, né? Ou
por uma decisão, ele já tem direito à aposentadoria, ele se resolve aposentar. Mas acontece que existe o que é o mais importante, que é todo o saber acumulado, né? E a universidade, como produtora do saber, como uma das mais importantes produtoras de saber, ela não pode ignorar isso. Então, é de grande interesse que a universidade possa estar mantendo uma relação muito viva com esses professores. E o que se pensou então na época? Vamos buscar uma forma dos professores poderem também estar, apesar de estarem inativos oficialmente pela UF, mas estarem ativos na extensão, né? Nós chegamos a aprovar no CEP, se não me falha a memória, foi em 2005, uma resolução de uma parceria entre a UF e a ASP para incentivar essa questão das atividades de extensão. E com o passar do tempo, a extensão é uma atividade muito dinâmica, nós já estamos precisando de rever. E nós estamos numa fase que nós estamos agora revendo o formato dessa parceria. Inclusive, a PROEX hoje tem uma comissão que está revendo as normas da extensão universitária, ou melhor, as normas para a política de extensão da UF. E eu estou presidindo no momento essa comissão e um dos assuntos é nós discutirmos quais seriam as normas para que a gente estabeleça um novo formato de parceria, que seja mais dinâmico. Já estamos produzindo um texto para que depois a gente possa estar apresentando também a apreciação da ASP, e a gente acredita que a partir desse novo texto nós vamos ter um formato de articulação bem mais dinâmico, de acordo com a nossa realidade atual. Então, em relação aos objetivos, o grande objetivo é essa questão das parcerias, a grande parceria, hoje uma das grandes parcerias com a ASP, mas nós temos uma atividade muito intensa com várias instituições, a nível estadual, municipal, federal, né? Prefeituras municipais, muitas nos procuram para que a gente possa estar articulando projetos em áreas específicas. Como a extensão ela tem um componente muito forte de transformação social, um fator político muito forte que envolve a extensão, então é interesse da universidade estar apoiando esse tipo de propostas que vêm dessas instituições, porque elas realmente vêm ao encontro de muitas atividades de extensão que os vários departamentos executam. O senhor falou desse convênio com a nossa associação, né? De fato, aqui nós temos produzido assim programas das mais diferentes áreas e de muito valor para a comunidade, né? Ultimamente temos feito assim programas atingindo a escola pública também, enfim, a área de saúde, a área de educação, a área de cultura de modo geral, né? E o nosso coordenador, o professor Antônio Pugo, assim, não mede esforços para a melhoria desse trabalho, né? Já são 50 e poucos programas, né? E eu creio que a qualidade vem melhorando cada vez mais. E além dessa articulação, o senhor poderia, com a ASP, o senhor poderia falar mais sobre outras articulações da extensão também, para que os nossos telespectadores tenham assim, uma visão mais ampla? Certo. Nós temos, conforme eu falei, a questão das parcerias e a questão dos cursos de extensão. Mas a extensão não é só isso, né? A extensão é muito mais do que isso. E a escola de extensão, ela tem também esse objetivo de estar apoiando toda a política de extensão e, ao mesmo tempo, atualizando essa política. A extensão é muito dinâmica. Eu sempre costumo falar que, na questão da graduação, os cursos têm todo um currículo e não se consegue mudar um currículo de um curso da noite para o dia. Então, de certa forma, é menos flexível.
né? A pesquisa, muitas vezes, ela ainda é restrita, né? Mas a extensão ela não se faz se não for realmente articulada com a comunidade. Então, ela é um espaço onde as possibilidades de transformações são muito grandes. Com isso, nós temos buscado cada vez mais dinamizar as ações de extensão, para que os alunos possam cada vez mais ter atratividade nessa atividade, encontrar atratividade nessa atividade. Então, a gente vem desenvolvendo esforços também através dessa comissão para estabelecer normas que a gente possa estar trabalhando a questão, por exemplo, da internacionalização da extensão universitária, né? Dá algo novo, mas não é tão novo, a questão, por exemplo, do ensino à distância, curso de extensão. Então, como que nós vamos trabalhar a questão da política de extensão nessa nova realidade de ensino à distância? A questão dos bolsistas de extensão, como dinamizar a questão da bolsa de extensão, da participação dos alunos, da pós-graduação também, os graduandos, já que o preceito constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quais as principais iniciativas da escola de extensão em relação, assim, a esses alunos de pós-graduação, de graduação e de outras atividades? Certo. Em relação à questão dos alunos de graduação, nós temos sempre tido um esforço no sentido de procurar mostrar aos diferentes departamentos, aos vários professores da universidade, né, a importância do aluno poder atuar na atividade de extensão, que não existe atividade de extensão sem a presença de aluno. Então, nós estamos cada vez mais buscando fazer essa articulação entre os departamentos, coordenações de cursos, para que eles possam cada vez mais estar cientes dessa realidade e elaborar projetos que realmente contemplem a efetiva participação do aluno. E nós estamos chegando ao término do primeiro bloco, mas fique conosco, telespectador, para saber mais sobre o tema A Escola de Extensão na Universidade Federal Fluminense. O nosso segundo bloco se inicia daqui a instantes. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, em convênio com a Pró-Reitoria de Extensão, nós estamos focalizando o tema A Escola de Extensão de nossa universidade, entrevistando o seu diretor, o professor Antônio Fernando Lira da Silva. Então, dando continuidade, nós queremos que o professor fale um pouco da política de extensão do MEC e como a nossa universidade está se articulando nesse sentido. Em termos de política de extensão, se a gente for ver historicamente como que ela é estabelecida, há uma defasagem muito grande, né? As universidades, elas ultimamente, principalmente a partir da década de 1980, através do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das universidades públicas, elas começaram um movimento muito forte de valorização da extensão, de fazer com que a extensão realmente
se coloque no seu verdadeiro lugar no processo de formação universitária, no processo de formação acadêmica, articulada ao ensino e articulada à pesquisa. E eu diria que, mesmo que durante muitas vezes, não tendo o apoio direto do MEC, esse Fórum de Pró-Reitores de Extensão, ele foi capaz de forjar uma política nacional, inicialmente um plano nacional em 2001, uma política nacional de extensão agora em 2012, que acabou realmente sendo respaldada pelo MEC. Então, a política de extensão hoje, ela deve muito a esse esforço desses pró-reitores de extensão que, a partir da redemocratização do nosso país, eles começaram a discutir e a levantar realmente a bandeira da extensão como parte integrante do processo de formação. E com isso, hoje, né, o MEC ele vem buscando abraçar essa política cada vez mais. E em 2003, ele criou o Programa de Fomento à Extensão, o PROEST, que é o único programa que nós temos oficial hoje, né, para apoio financeiro às ações de extensão. Ele tem sido muito importante porque, com isso, a extensão passa a receber um aporte financeiro específico, direto do MEC para a extensão, e, ao mesmo tempo, ele prevê o desenvolvimento de atividades de extensão, né, obviamente essas atividades acadêmicas, mas articuladas às políticas públicas. Então, não são atividades que a universidade, de repente, vamos fazer determinada ação e não tem um objetivo muito definido. Não. Essas ações que são propostas no âmbito do PROEST, elas têm uma definição muito clara, que é o apoio à política pública. E isso tem sido, nos últimos anos, um grande apoio que as universidades públicas vêm recebendo. Interessante, né, nós verificarmos como essa pressão de baixo para cima, né, produz efeito. Porque, professor, desde o tempo que nós trabalhávamos na Universidade Federal Fluminense como professora da Faculdade de Educação, havia assim, uma dificuldade muito grande de articulação entre aqueles três grandes objetivos da universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão. Como o senhor vê isso hoje? Nós já avançamos bastante, o que ainda precisa muita coisa a fazer? Qual a sua opinião dessa difícil articulação? Realmente a senhora tem razão, uma articulação bastante difícil, desafiadora, mas de repente é isso que a torna bastante interessante, né? Porque se tivesse tudo resolvido, talvez nós não estivéssemos aqui agora conversando, né? E eu me sinto assim bastante estimulado a trabalhar com esse tipo de desafio. Na minha percepção, o que acontece é que, ao se falar ensino, ao destacarmos o ensino, a pesquisa e a extensão, o ensino é uma parte da formação que está muito, de certa forma, muito bem definida, tem regras muito claras e, de certa forma, botando aí entre aspas, bastante rígidas, até que se mude um currículo, não é assim da noite para o dia. A pesquisa, ela, infelizmente, isso vem mudando, mas, infelizmente, ela, muitas vezes, ela não é uma pesquisa realmente voltada para as necessidades urgentes da comunidade, da sociedade como um todo, né? A gente encontra, ao longo do histórico da pesquisa, muita defasagem. Felizmente, isso vem mudando. A extensão, muitos dizem, né, por aí, que sempre foi o patinho feio, porque é aquele componente, ao meu ver, que que se deixa mais influenciar pela questão política. A extensão, ela tem um componente político muito forte, porque a extensão tem a ver com a formação, mas uma formação onde requer que os seus executores, docentes, técnicos e professores, eles criem autonomia, eles dialoguem com quem está fora da universidade, eles têm que ser pessoas que têm
precisam ter humildade, eles têm que reconhecer que o saber universitário, o saber acadêmico, é um dos saberes. O saber não está só dentro da universidade. E o que a gente muitas vezes via é quem está dentro da academia achando que era dona do saber e os outros eram donos do não saber. Então, fazer extensão significa que você tem que botar o pé no chão, você tem que trabalhar com a humildade dentro da sua pessoa e, mais do que isso, você tem que saber reconhecer que todos têm essa possibilidade de serem autônomos, de desenvolverem saberes e que a partir dessa junção, dessa articulação, desse confronto, né, que a gente poderia chamar de teoria prática, que a gente vai produzindo esses novos saberes, né? E isso nada mais é do que pesquisa, né? Então, daí se falar a articulação ensino, pesquisa e extensão. Mas, por incrível que pareça, muita gente, às vezes, ainda encontra dificuldade de enxergar a pesquisa dentro da extensão. Quando a extensão, a pesquisa perpassa a extensão como um todo. No momento em que eu estou fazendo esse confronto com esses outros saberes, tendo vivências, experiências completamente diferentes daquilo que eu tenho numa sala de aula. Eu me lembro, professor, que quando os nossos alunos eles voltavam dos seus estágios, por exemplo, lá no Pará, em Oriximiná, ou quando faziam algum trabalho em termos de uma escola que tínhamos aqui no estado do Rio de Janeiro, quão enriquecedor, qual era a satisfação desses alunos e como eles traziam novidades para nós, entusiasmados com o que eles poderiam fazer. Então, a gente vê assim, muito importante essa parte de extensão. E como é a política de extensão no interior do estado através dos campi, professor? A Universidade Federal Fluminense, ela é bastante interiorizada. E nós temos assim, a grata satisfação de ver que todas as unidades situadas fora da sede também trabalham com a extensão. Inclusive, nós temos o Instituto do Noroeste Fluminense, que fica em Santo Antônio de Pádua. Ele hoje é um instituto, mas ele começou com um curso de extensão de matemática. Era um grupo de professores que periodicamente iam a Santo Antônio de Pádua para dar um curso de extensão. Hoje nós temos um instituto com 3, 4, 5 cursos sendo ampliado, atendendo a toda uma região. Então a gente vê aí o poder, né, de transformação da extensão universitária. E é muito importante porque hoje não se concebe mais a formação acadêmica sem esse componente da extensão. Então é importante que todas as nossas unidades que estão fora aqui dessa área do Grande Rio, que a gente chama, que elas realmente tenham a extensão no seu currículo, nas suas vinculadas, articuladas às suas disciplinas. Nós, inclusive, agora estamos numa conversa também com alguns coordenadores de curso para que nós possamos estimular. Em princípio, a conversa está girando um pouco em torno de disciplinas optativas de extensão, que vão envolver determinadas realidades em função da temática de interesse momentâneo de cada curso. Professor, o nosso programa está chegando ao fim, mas nós ainda podemos explorá-lo um pouquinho. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre sua experiência nas visitas técnicas. As visitas técnicas eu chamo assim como um grande projeto da Pró-Reitoria de Extensão, que se iniciou em 2003 e, inclusive, eu devo até aqui registrar que, de certa forma, a origem dele pode não, eu acredito que esteja lá na raiz de todo aquele trabalho que a professora Edil fez também lá na Pró-Reitoria de Extensão. Que aquele incentivo que quando ela estava lá, que ela dava para que todos saíssem das 4 paredes da universidade. Não ficassem nas suas salas, não conhecessem os projetos só através de um papel, de um processo. Então, naquele momento, nós elaboramos um projeto onde equipes da Pró-Reitoria de Extensão iriam
ao local dos projetos, vivenciar. Né? Não seria nenhuma proposta de fiscalização, de controle, mas uma proposta de vivência, de tentar entender, de poder falar com aquele outro que muitas vezes não é a pessoa da comunidade interna da UF, né? Então ter o contato direto com a comunidade. E esse projeto tem trazido assim, experiências fantásticas, onde a gente pode estar realmente ouvindo, né, o que aquele sujeito que está fora da universidade pensa da universidade, como que ele age, e as contribuições que a partir das falas e vivências e experiências dele, eles trazem para a universidade. Nós estamos chegando ao término de nosso programa. Gostaríamos de dar ao professor a oportunidade das suas considerações finais. Eu até gostaria aqui de registrar que quando eu fiz o mestrado, eu fiz questão de desenvolver aqui uma dissertação onde o título é Extensão Universitária na UF, uma análise crítica no campo da saúde com foco na formação. Então eu achei importante aproveitar esse momento que a universidade nos dá para que a gente possa não só estudar a extensão, mas começar a pensar melhor isso e, a partir dessa contribuição, poder estar ajudando a outros a entender um pouco mais a extensão, fazer com que a extensão possa crescer, né? A gente agradece aí bastante essa possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a extensão. Telespectadores, chegamos ao final de mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Hoje, entrevistando o professor Antônio Fernando Lira da Silva, da Escola de Extensão de nossa universidade. Agradecemos ao nosso entrevistado e queremos dizer que você poderá acessar esse programa e outros através do site do UFTube, no nosso site e no UFTube. Comunique-se conosco, porque a ASP existe para servir a nossa comunidade.